Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqueles que nos assistem, seja pela internet ou estejam presentes aqui no plenário, alguns assuntos me trazem a essa tribuna. O primeiro deles, me foi solicitado há alguns dias pelo vereador Jairson Sabino algumas explicações com relação e que eu conversasse com a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores sobre os procedimentos e os critérios utilizados para a inserção de matérias no site da Câmara e na fanpage da Câmara de Vereadores. O fiz, conversei com a assessoria de imprensa da Casa, nós conversamos sobre, as informações foram repassadas ao assessor do senhor vereador Sabino, Patrick Vicente, mas eu entendo que seja importante que a gente compartilhe essas informações também com todos os vereadores, porque creio que talvez as dúvidas que pudessem estar com o vereador Sabino também possam estar com os demais vereadores, então eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Com o intuito justamente de dar tratamento igual a todos os vereadores, sem privilégios, sem censuras e mesmo minimizar as possibilidades de erros de interpretação, nós adotamos a seguinte linha de trabalho. As veiculações no site da Câmara e da fanpage da Câmara, elas são baseadas na pauta da sessão e nas matérias que estão publicadas e protocoladas na Câmara de Vereadores. De forma resumida, esses materiais que são protocolados na Câmara, sejam indicações, sejam moções, sejam projetos de lei, enfim, são colocados na fanpage e na página, no site da Câmara de Vereadores. Os senhores veem em verde e algumas informações acerca do que está sendo colocado. Também no site está disponível para os senhores vereadores, a partir desta gestão, a partir do trabalho do assessor de imprensa, o Alessandro Lopes, as manifestações em palavra livre, na íntegra, separadas por vereador, e destacadas por vereador, e inclusive marcados os vereadores nas suas manifestações, para que os seus seguidores também possam ter acesso mais facilitado às suas manifestações aqui na Câmara de Vereadores. Para evitar repetições de notícias, nós entendemos que seja importante que as matérias sejam colocadas, ou quando elas dão entrada na casa, e na segunda votação, ou então quando acontece a votação, para que haja essa publicidade, não 3 ou 4 vezes a mesma matéria. Essa linha de postagens pautada, baseada na pauta das sessões, é justamente para que não seja feito nenhum juízo de valor com relação às indicações, aos projetos, aos requerimentos, às discussões, enfim, nenhum juízo de valor acerca das palavras dos vereadores. Porém, vale destacar que o gabinete de cada um dos vereadores pode produzir matérias, pode produzir informações acerca, por exemplo, daquilo que foi dito na palavra livre. Por que o assessor de imprensa da Câmara não coloca em forma de texto aquilo que foi dito pelo vereador? Porque muitas vezes o que é dito pelo vereador pode sofrer interpretação na hora que você está escrevendo. E nós não queremos que isso aconteça. Muitas vezes pode haver algum desacordo com aquilo. Não, mas eu não quis dizer isso. Por conta disso, é que nós escolhemos por colocar na íntegra as palavras, separadas, e que, caso o vereador deseje, a sua assessoria pode transcrever ou colocar tópicos acerca do que ele deseja que seja inserido como texto para ser inserido na fanpage ou para ser inserido no site, e entregue à assessoria de imprensa para que isso seja colocado. Esse expediente tem sido usado pelo vereador Bogo por diversas vezes, tem sido usado pelo vereador Dagmar por diversas vezes, mas eu quis compartilhar com todos os vereadores, inclusive matérias que sejam produzidas de atividades que o vereador tenha feito fora da casa, que não tenha o acompanhamento da assessoria de imprensa da casa, mas do seu assessor, que ele produza o texto
e entregue à assessoria de imprensa e será colocado na página da Câmara de Vereadores, na fanpage da Câmara de Vereadores, assinado pelo vereador ou pelo assessor dele, sem nenhum tipo de censura. Não, independente do que seja falado, contra quem tenha sido falado, a favor de quem tenha sido falado, porque é a opinião do vereador. Nós precisamos respeitar isso. Então, entendemos que, dessa forma, estamos entregando a todos e a cada um o tratamento igual aos demais. Nada mais do que isso. A todos os vereadores, o mesmo tratamento. Aquilo que está estabelecido na pauta e oficializado e formalizado como dado de entrada na casa, é disponibilizado de forma resumida, e aquilo que é opinião do vereador, aquilo que é a manifestação dele, inclusive na tribuna livre, está o acesso livre à página, desde que encaminhado por escrito, e que tenha assim, a responsabilidade daquilo que for escrito pelo vereador, porque é uma matéria sua, sem que haja nenhuma interferência externa de interpretação de quem quer que seja. Então, senhores vereadores, essa manifestação, eu acho que se faz necessária por conta de que nós possamos, mais uma vez dizer, estamos trabalhando com a intenção de dar tratamento igualitário a todos. Ontem tivemos uma reunião na Secretaria de Assistência Social e eles estão trabalhando na direção do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, é o dia 18 de maio. Estão sendo feitas algumas ações com relação a esta temática, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, agora no dia 18, haverá uma passeata, haverá uma caminhada, e estão todos os senhores vereadores convidados. A primeira caminhada de prevenção de violência, abuso e exploração sexual contra criança e adolescente, no dia 18 de maio, às 9 horas da manhã, a saída no CAF de Serra Alta, no antigo Centro Social de Serra Alta, ali na Matias Nosso. Então, os senhores vereadores foram convidados a participar, estão sendo convidados, e eu estou transmitindo o convite. Também a toda a comunidade que se engaje nessa campanha, nesse combate à violência, ao abuso, à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E foi-nos entregue essa fita simbolizando esse luto com relação a essa prática tão terrível, a violência e o abuso sexual contra crianças, no sentido de dizer que, se isso fosse uma venda, se isso for uma venda, a ideia é: não feche os olhos para essa realidade. Infelizmente, é uma realidade em nossa cidade, é uma realidade em nosso país, e nós precisamos combater com todas as forças a violência, o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Transmito o trabalho da mesa diretora ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Kleiber. Próximo vereador inscrito. Vereador Marco Redlich, o senhor tem o tempo de até 8 minutos.